E isso que vocês estão vendo, pessoal, é o tamanho real colocado ali do lado do Cristo Redentor de um asteroide que meio que acaba de ser descoberto, tá? É grande, né, Cris? Dá pra dizer que esse asteroide é grande. Não é de quilômetros, mas é grande. Ele é maior do que Chelyabinsk, por exemplo, né? Que já causou caos lá na A gente Rússia viu o em estrago. 2013. Fez um estrago. Esse ele consegue ser maior. E ele foi descoberto pouco antes de ser o rasante com a Terra, ou seja, dessa grande aproximação absurda. É um asteroide surpresa. Surpresa total. E que rasante foi esse? Passando mais próximo do que a Lua, tá? Outra coisa, ele ainda tem uma incerteza muito grande. Se a gente for considerar uma incerteza de 0, ou seja, a gente sabe perfeitamente por onde ele passa, e uma incerteza absurda, que a gente praticamente não sabe direito por onde ele passa, ele tem uma incerteza de 0 a 10 calculada em 7. Ou seja, ainda tem uma grande janela de erro por onde ele passa, por onde ele vai continuar passando aí na sua órbita em torno do Sol. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? E se liga nisso, pessoal. Isso é a NASA, essa simulação. Olha como que tá aqui no centro a gente tem o Sol, né? Aqui, ó, Mercúrio aqui em lilás, Vênus num outro tomzinho ali de roxo, a Terra em verdinho e aqui em branco tá a trajetória desse asteroide. Vamos dar o play aqui, ó. Ó, a Terra tá aqui, ó. Ó, o asteroide ele tá aqui. Se liga nisso, vamos aproximando um pouco mais. Ó, aproximando, tá chegando, né? Até aí a gente não sabia que ele existia, né? E ele dá várias voltas em torno do Sol, ele passou diversas outras vezes. Bang, olha lá, ó, dá a impressão até que vai ter uma colisão. Mas calma, pessoal, calma que a gente vai dar uma olhada nesse asteroide e vamos simular como que seria um impacto desse asteroide aqui em São Paulo, por exemplo, né? Porque geralmente quando a gente tem simulação de impacto é sempre em outros lugares. Aqui Mas a gente é democrático, o sistema de detecção até que tá bom, não tá? Não, até que tá bom, né? A gente Quantos consegue... dias a gente teria aí? 3 dias, né? Se a gente tivesse uma certeza, ó, ele vai colidir, a gente teria 3 dias. Não Daria pra fazer muita coisa? É Não bom e é muito, né? ruim ao mesmo tempo, né? Porque mostra que o sistema tá bom, mas 3 dias não dá pra fazer nada. É, não daria pra fazer nada. Mas pelo menos a gente teria um aviso, né? Devemos correr pras montanhas ou pras cavernas, no caso, né? Vamos simular, inclusive, como que seria esse impacto, mas, como diria Jack, que tomou um susto com essa rocha espacial, vamos por partes. Bora falar do asteroide 2024 PZ3, porque esse foi o nome do asteroide dado aí, né, 2024 PZ3. Ele foi descoberto agora pelo projeto Atlas, Rio Hurtado, que fica no Chile. E por que ele foi descoberto aqui no hemisfério sul? Porque ele faz o rasante abaixo da eclíptica, ou seja, repara aqui, ó, aqui a gente tem a eclíptica ali, a linha onde os planetas estão girando em torno do Sol, ele vem meio que de baixo aqui, né? Ele vem meio que por baixo aqui passando, depois ele vai um pouquinho pra cima. É isso? É, ele vem meio desalinhado. E ele é da família Apollo, ou seja, é um asteroide que ele cruza a órbita da Terra 2 vezes. Geralmente, esse tipo de asteroide é o tipo mais perigoso, digamos assim, porque ele cruza a órbita da Terra 2 vezes, só que ele passa a maior parte da sua vida mais distante do Sol do que a Terra está, como vocês estão vendo aqui nessa simulação, nessa órbita em 3D feita pela NASA. A primeira observação desse asteroide foi feita no dia 12 de agosto e depois veio a confirmação. Até agora a gente tem um total de 34 observações oficiais, né, para se fazer esse cálculo dessa trajetória desse asteroide. O tamanho que ele foi estimado, vamos lá, tamanho, 30 metros em média. Porém, essas médias eu sempre acho muito engraçado, Cris, porque a média foi dada como 30 metros. Se você buscar aí o tamanho do asteroide 2024 PZ3, é 30 metros. Só que ele pode ter de 23 a 50 metros. Ou seja, no mínimo 20 e poucos. É, no mínimo 23, pode chegar a 50 metros. Só que se a gente for calcular, até eu que não sou muito bom em matemática, se a gente for calcular a média entre 23 e 50, não dá 30, né? Dá um pouco mais do que isso. Dá 36 e alguma coisinha ali, vamos colocar, arredondar ainda pra baixo, pra 36 metros. E sim, pessoal, ele é maior do que o Cristo Redentor. Isso que vocês estão vendo é uma simulação que a gente fez aqui pra gente ter uma base de como que seria o tamanho dele. Por que ele é maior do que o Cristo Redentor? O Cristo Redentor ele tem uma altura aqui de 38 metros. Esse asteroide foi dado como média, então, 30 metros. Vamos até desconsiderar os 36, que seria a média real. Vamos colocar o que eles falaram, 30 metros. Só que aí que tá, né? 30 metros de diâmetro, e um asteroide ele não vai ser dessa forma, né? Ele é redondinho. Ele é redondinho, né? Ele é meio, ou no mínimo próximo de alguma coisa meio esférica. Parecido com isso, por exemplo. Se a gente for colocar
quantos Cristos Redentores caberiam, né, nesse asteroide, a gente teria que colocar pelo menos uns 3, assim, né, meio que paralelo. Pelo menos isso, pelo menos 3 Cristo Redentor aí, um do ladinho do outro, pra gente ter uma massa parecida, né? Cristo é oco, na verdade, o asteroide não. Não, e outra coisa, né, o Cristo Redentor, ele é aqui, ele é fino, né, no caso a gente não tá falando de comprimento, a gente tá falando de um objeto de 30 metros, 30, 36 metros de diâmetro mesmo, né, então a gente não tá falando de comprimento, então seria mais ou menos isso na simulação, ele comparado ali com o Cristo Redentor. E como que foi, Richard, esse rasante? Ele acontece ontem, dia 15 de agosto, tá? Horário 1h38 pelo horário internacional. Ele passou uma distância assustadora, e agora eu vou mostrar aqui pra vocês no detalhe, ele passou tá? perto que nem o like, assim, ou não? Passou pertinho que nem o dedinho de vocês no like agora, que na verdade não tá passando só pertinho. Ele tá batendo no like, quem estiver gostando não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais e ter o meu nome passando aí nos vídeos do canal, como patrocinador do nosso canal. Aí é fácil, é só clicar aqui embaixo em tornar-se membro ou em seja membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima dar aquela força pro canal Galeria do Meteorito e deixar o nosso coração muito feliz. Mas agora, pessoal, olha esse rasante. Vamos voltar aqui, ó. Aqui a gente tem a Terra. Esse círculo aqui é a distância dos satélites, para a gente ter uma base. E aqui a gente tem a Lua girando em torno da Terra. Repara que tem até uma sutil mudança de trajetória nesse asteroide, é meio complicado mexer nisso aqui, ó. Mas repara, ó, tem uma ligeira mudança aqui, ó, uma leve curvatura aqui, ó. Repara aqui, ó, bem aqui, ó, que ele faz por conta da gravidade da Terra, né? O peso da Terra, né, gravitacionalmente falando, é muito maior, então dá uma leve curvatura aqui nesse asteroide. Como eu disse, aconteceu, vamos dar o play aqui, ó, pra vocês entenderem. Como eu disse, ele vem meio que por baixo aqui, né? E olha o que ele faz, ele passa aqui bem pertinho mesmo. Agora, se a gente for olhar na outra simulação, numa visão mais abrangente, dá a impressão que a colisão ela vai de fato acontecer mesmo. E aqui a gente tem a Terra aqui, ó, o asteroide, ele tá vindo até então, como eu disse, a gente não conhecia ele, né? E aí chega no dia 15, ele faz esse grande rasante. A Lua aqui em torno da Terra, olha isso. Dá a impressão que vai acontecer mesmo uma colisão. E se a gente for falar na escala do sistema solar, parece que a colisão seria até meio que certa. Só que não, pessoal. Não, tá? Só que ele passa muito mais próximo do que a Lua. Bem mais próximo do que a Lua. Consideravelmente, né? Distância de 277 mil quilômetros. Então isso é cerca de 70% da distância da Lua. Chance de impacto, ela foi agora descartada, né? Inclusive para os próximos 100 anos. Porém, no momento em que eles fazem essa descoberta, ele entrou para a lista de risco de impacto e aí automaticamente ele foi tirado. Mesmo com a incerteza, ou seja, existe uma janela de erro, mas mesmo dentro da janela de erro, eles perceberam que não haveria chance de acontecer um impacto. E a gente só consegue descobrir esse asteroide, isso é um alerta, porque ele vem, ó, da onde? Do lado noturno, ó. Repara, aqui tá o Sol, aqui tá a Terra, tudo que tá aqui, ó, que aparece por aqui é o lado diurno. E tudo que vem por aqui é o lado noturno. Repara que ele vem pelo lado noturno, né? E esse é o único motivo da gente ter descoberto esse asteroide. Se ele tivesse feito esse mesmo rasante, só que ao invés de chegar por aqui, ele chegasse por aqui, ó, e aqui, depois disso, né, depois desse grande rasante, ele iria então para o lado noturno, como aqui, por exemplo, ó, repara que ele entra na órbita da Terra, ó, e aqui ele sai, ó. Se fosse aqui o momento da grande aproximação dele com a Terra, a gente não saberia da existência desse asteroide. Poderia até, quem sabe, acontecer uma colisão e a gente não sabia como aconteceu em Chelyabinsk, que deixou mais de 1000 pessoas feridas e ele tinha só 20 metros de diâmetro. Esse é bem maior, no caso, podendo chegar, né, até 50 metros. Se ele tiver o tamanho mínimo, ele ainda é maior do que Chelyabinsk, né, que seria aí calculado em 23 metros. Para quem não viu o que o Chelyabinsk fez, pessoal, foi lá em 15 de fevereiro de 2013. Como eu disse, mais de 1000 pessoas ficaram feridas. As câmeras de segurança mostram pessoas sendo jogadas, arremessadas, por conta dessa onda de impacto, dessa onda de choque do asteroide Chelyabinsk que explodiu ali na Rússia. A gente acompanhou tudo na época. Ele veio também de surpresa, não foi? Não, ele veio do nada. A gente não sabia. Só viu a bola de fogo no céu do nada, né? Foi mais ou menos... Só que esse a gente ainda descobre com 3 dias de antecedência. Ok, não daria pra fazer muita coisa, mas... Mas isso porque deu sorte de ele estar lá no lado noturno, que você falou. É. Exatamente, a gente só descobre porque ele tá no lado noturno. Mas, Richard, e se ele tivesse colidido, né? O que cerca de 30 metros de diâmetro é capaz de fazer aqui no nosso planeta?
bora de simulação, porque vocês sabem que quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. Bora lá então na simulação. Aqui a gente já tem os Estados Unidos no centro do mapa, só que não, pessoal, só que não. A gente vai vir aqui para América do Sul, mais especificamente pro Brasil, e isso que vocês estão vendo é a cidade de São Paulo. Olha lá, ó, para quem conhece São Paulo, vamos lançar esse asteroide bem no centro de São Paulo? Aqui, mais ou menos aonde? Na Praça da Sé. A gente costuma sempre fazer isso, né? Ó, bem no centrão de São Paulo, mesmo pra gente ter uma ideia. Ó, vamos lançar esse asteroide aqui. Vamos colocar então um asteroide como sendo um asteroide rochoso. Pode ser metálico, que causaria um impacto maior? Até pode, mas é mais difícil de ter um asteroide completamente metálico, né? Então vamos colocar ele como rochoso mesmo. Vamos colocar o tamanho. Vamos primeiro colocar 30 metros, que é o que eles colocaram ali como média. Depois a gente faz uma simulação com 50 metros, que é o tamanho máximo que ele pode ter, tá? A velocidade que foi divulgada foi de 12 km por segundo. Então vamos colocar essa velocidade e o ângulo de impacto em 45 graus, que é um meio ângulo ali, né? Não é nem caído de bico e nem um rasante. Vamos colocar como 45 graus, que é o ângulo de impacto médio que acontece no sistema solar, tá bom? Vamos lançar o asteroide em 3, em 2, em 1, bang! Olha lá, ó. Isso aconteceria se ele colidisse exatamente em cima da Praça da Sé. Ele explodiria, ó, numa altitude aqui, ó, de 17 km acima do solo. E a explosão seria equivalente a 459 quilotons de TNT. E um impacto como esse, tá bem aqui escrito, é que não tá dando pra ver, mas deixa eu sair da frente. Um impacto como esse, ó, ele acontece aqui, ó, numa média de uma vez a cada 62 anos, ou seja, é raro pra caramba. Vamos lançar novamente, agora colocando como 50 metros. E agora tá? a gente vai ver a diferença daquela margem de erro que, Sim. né, parece que não dá muita diferença, 30, Só 50. Só que dá. Vamos lá, 50 metros, 12 km por segundo, 45 graus de ângulo de impacto aqui, ó. Em 3, aqui ó, Praça da Sé. Em 3, em 2, em 1, bang! Olha isso. Olha a diferença, pessoal, para vocês entenderem. O asteroide ele explodiria numa altitude de 7,5 km acima do solo. Ou seja, percebeu que ele consegue passar por uma parte maior da nossa atmosfera antes de acontecer a explosão? Seria equivalente a 3 megatons de TNT. Um impacto como esse acontece uma vez a cada 287 anos. E olha aqui, ó, bang! Tá vendo essa onda de choque aqui, ó? Todas as casas iriam colapsar dentro dessa onda de choque aqui, ó, que tá mostrando, tá? Então pegaria aqui, ó, pra quem conhece São Paulo, pegaria, ó, do centro de São Paulo até a Moca, mais ou menos, pra Zona Leste, pra Zona Sul até a Vila Mariana, pra Zona Norte passaria ali da Marginal, né, na Marginal do Rio Pinheiros, ali do Rio Tietê, e aqui na Zona Oeste chegaria até próximo de Pinheiros ali, pra gente ter uma base, tá? Estimativa, 97 pessoas pereceriam, né, de forma imediata. E não é só isso, calma. Árvores colapsariam num raio de até 4 km, 4,1 km, né, com ventos de 55 metros por segundo, uma ventania absurda. E aí, em seguida, uma estimativa de mais de 13 mil pessoas aqui, ó. Ó, tá bem atrás, deixa eu sair da frente para não atrapalhar aqui, ó. Ó, mais de 13 mil pessoas pereceriam, né, Quantos por conta ou dessa onda de choque. 3 megatons de TNT. Olha, pra gente ter uma ideia, só pra falar a gente tá falando de megaton aí. A bomba de Hiroshima lá foi 16 quilotons. Não, então seria muito mais forte do que uma bomba tipo a de Hiroshima. Só pra gente ter uma ideia, a gente tá falando de 16 quilotons. Muito mais forte. Das bombas lá, e esse tá em 3 mega. Que medo, hein? Que medo! E aqui a gente vê também nos dados aqui que praticamente todas as árvores num raio de 5,3 km também seriam derrubadas. Isso é a diferença de 30 metros para 50 metros. Reparou como é diferente? Se a gente colocasse ele como metálico aqui, seria ainda mais absurdo. E uma coisa que dá um certo medo na gente é que isso é só uma questão de tempo, né? Até uma grande colisão acontecer novamente com o nosso planeta, porque, assim, faz parte do sistema solar. Claro, a gente está numa época do sistema solar que as coisas estão muito mais assentadas, estão muito mais equilibradas. No começo do sistema solar, a coisa era muito mais caótica. Agora não, agora a gente está numa certa paz. Só que ainda não está 100%
tudo perfeitamente como A deveria gente ser. conta com a sorte. Sem colisão. A gente conta muito com a sorte, pra falar a verdade, né? Quando que deve ser a próxima colisão? Será que a gente vai saber antes, né? Ou será que vai vir pelo lado diurno? O que vocês Não, se for pra acham? saber 3 dias também, não adianta muito. Deixa a opinião aqui nos comentários, mas a gente tem uma boa notícia. Se a gente tiver certeza, Richard, a NASA falou ali, né? As agências espaciais avisaram, emitiram um alerta. Esse asteroide, ou um asteroide igual a esse, vai colidir com a Terra, é certeza, no dia tal. Um exemplo, tá? A boa notícia é que se uma colisão é certa com o nosso planeta, a gente ainda tem 70% de chance dessa colisão acontecer em algum oceano, porque 70% do nosso planeta é coberto por oceanos. E um tsunami, ao contrário do que muitos dizem, ele não aconteceria de uma forma tão fácil assim. Se uma colisão acontece... Claro, a gente não está falando de um asteroide de quilômetros e quilômetros, mas se for aí 50 metros, 100 metros, até 200 metros mais ou menos, um tsunami, ele só aconteceria se fosse muito mais próximo do litoral do que a gente imaginaria antes. Se acontecer lá no meio do oceano, por exemplo, essas ondas elas conseguem se dissipar bastante a ponto de não causar um tsunami de uma forma tão fácil como mostram nos filmes de Hollywood. Não ia ser tão diferente de uma ressacona. Não é tão fácil assim acontecer um tsunami. Claro, se for próximo da praia ali vai acontecer, né? Pra quem não viu, a gente já falou sobre esse vídeo, teve um estudo que saiu tranquilizador, né? Vou deixar o vídeo no card aqui pra vocês. Lembrando, pessoal, que vocês podem ter um pedacinho de uma rocha espacial pra chamar de seu, pra chamar de sua, né? Até porque, pra quem não sabe, eu coleciono meteoritos e essa é a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, nosso jabazinho aqui, né? Você pode ter um pingente, por exemplo, isso aqui é o que faço mesmo, tá? Por isso que sai pouco, porque depende do tempo, meu tempo é meio corrido. Mega artesanal isso aqui, né? Esse meteorito Tal Denis, por exemplo, ele é muito interessante por conta de uma coisa. Olha aqui, ó, esse meteorito, esse fragmentinho aqui do Tal Denis, os cientistas acreditam que esse tipo de meteorito, acondrito, que inclui meteoritos vindos de grandes asteroides, Vesta, Lua e Marte, são provenientes do manto ou da crosta do corpo parental, ou seja, não é uma parte tão superficial assim. Então isso pode ser um pedaço. No caso, não é um meteorito lunar e nem marciano, então provavelmente é um pedaço do grande asteroide Vesta, ou de outro grande asteroide, quem sabe, tá? E tá aí, vocês podem ir lá na nossa loja, conhecer a nossa loja, lojagaleriadometeorito.com, o link, vocês sabem, eu sempre deixo aqui na descrição. Essa é a forma fácil de você ter um meteorito, porque a Sim. outra é ele caindo em cima de você, que não vai ser... Que não é muito interessante, né? A não ser que você encontre um meteorito que é muito raro você conseguir encontrar você mesmo. E, pessoal, falando em coisas que caem do céu, como eu digo, né? Sim, acontece com frequência. Recentemente, inclusive, um pedaço de um cometa caiu lá em Portugal. Pra quem não viu, esse vídeo eu vou deixar no box aqui pra vocês, tá certo? Bom, então basicamente é isso. De olho nas rochas espaciais que fazem rasantes com o nosso planeta. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.